Obrigado aí, mano, pelas 5 rosinhas, Fux. Tamo junto. Ó, Naruto é um hipócrita, refutando mentiras. Azura patrocinou o vídeo. Vamos ver, mano. Eu talvez ache que é, hein? Mas aí eu não sei como é que o cara vai falar disso. Ah, é do Ei Nerd o vídeo? Do Ei Nerd, do... Nem nerd, né, mano? Vamos lá, como diz o Casemiro. Deixa eu abrir aqui. Eu vou jogar... aí no TikTok, como sempre, o React vai ter que estar censurado, porque o TikTok não gosta de React, tá? Então, tá censurado aí. Se vocês quiserem ver... Os animes mais populares da história. Já entenderam, né? Hoje, que já fazem quase 11 anos que o mangá acabou, todo mundo ainda ouve falar sobre o Narutinho. Só que talvez por ser um dos mangás mais populares de todos os tempos, Naruto acabou sendo um dos maiores alvos de mentiras, desinformação. Ainda é. Pra caramba, fake news. Ainda é. E estão jogando fake news demais em cima de Naruto ultimamente, tá? Demais. Nossa, muita fake news, muita fake news. Eu era um cara que, assim, no começo do perfil eu tava... Não criticando Naruto, eu tava falando minhas opiniões sobre Naruto. Algumas delas eram críticas. Mas eu percebi que isso estava fazendo... Tipo assim, que tem tanta gente fazendo isso, que eu achei que tava fazendo mal pra obra. E aí eu comecei a falar só a parte boa, pô. Tá ligado? Eu comecei a falar só a parte boa. Porque eu acho que a galera tá exagerando muito. Eu tô vendo aqui que a meta não atualizou, tá? Mas ela já atualizou aqui. Ela só não... Por algum motivo aqui o OBS bugou. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui rapidinho. Foda-se. O OBS bugou. Mas a meta já atualizou, tá? Os haters da obra, temos os próprios fãs que não conseguiram entender as mensagens simples que tem nessa obra. Nesse vídeo eu vou provar Naruto... que você seja fã ou hater, que muita tem cortes das lives? Tem, a gente tem feito... tem no segundo perfil, tá ligado? A gente tem corte de live no segundo perfil no TikTok. Provavelmente eu vou fazer corte dessa também. Mentiras. Renestrante, Peter aqui. Bom, Naruto é um sucesso até hoje, cara. Mesmo anime tendo acabado em 2017, ainda tá em alta. Verdade. Sempre que a gente fala em Naruto, tem muita procura na internet. Você olha os gráficos do Google, muita gente procurando Naruto. E ainda assim, depois de tanto tempo, ele ainda fica no topo lá dos animes mais assistidos em plataformas como Netflix. Só que ao mesmo tempo, é o que eu falei, Naruto é uma obra que recebe muito hate por coisas que não são nem verdade, cara. A maioria da galera assistiu Naruto na infância. Então quando a galera vê um vídeo falando de furos de roteiro, né? Furos de roteiro em Naruto... Ryan Max, obrigado por mandar um awesome, mano. Tamo junto. Naquele vídeo lá, né, falando dos furos de roteiro, enfim. E a gente vai agora admitir muitas dessas mentiras aqui, nesse vídeo que é quase um documentário sobre a obra de Naruto. Tá muito embasado. Então, olha só, o objetivo aqui não é passar pano pra Naruto. Eu vou fazer algumas... Você quer ver? Também, mas o objetivo principal é... Ó, que dia esse vídeo saiu? 4 meses. E mostrar que muita coisa que você acredita sobre a obra tá errada. Acho que antes da gente falar de coisa complicada demais, entrar no... Dragon Slayer, o que tu acha dos fãs do Itachi dizendo que o Itachi tinha tudo planejado, sendo que se ele não tivesse colocado Kodo Matsukami no corpo, colocado Naruto, ele nunca iria sair do Edo Tensei. Mano, eu acho que até o Kishimoto acha que o Itachi tinha tudo planejado até certo ponto, mas eu acho que a galera exagera demais, mano. Principalmente os caras do Katon, tá ligado? Principalmente os caras do Katon. O que é Naruto? E Naruto é uma grande história sobre trabalho duro. É isso que boa parte dos fãs de Naruto acreditam, que a história sobre Naruto seja como um todo, né? Uma história sobre trabalho duro. Não é. Tem um elemento sobre trabalho duro, mas não é muito sobre isso. Foi uma história sobre trabalho duro. Foi sim. O dom natural. Kishimoto nunca se propôs a levar a história para esse lado. Naruto, na verdade, sempre foi uma história sobre quebrar o ciclo do ódio. Ou, para ser mais específico ainda, né, uma história sobre o ódio. Ponto, cara. Ao longo da história inteira, a gente vê vários exemplos de como o ódio pode transformar... É uma obra sobre guerra. Como um sistema opressor pode criar monstros através do ódio. Sobre como a guerra, sobre como a vingança geram mais e mais ódio. Ódio, ódio e ódio. Pode ver que é isso. É sobre isso que Naruto é e sempre foi, galera. A gente vê isso no primeiro arco, né? O Zabuza lá, em que os dois... Na real, Naruto não é sobre ódio. Naruto não é sobre ódio. Naruto é sobre empatia. E como a empatia vence o ódio. Né? O quarto Mizukaki... Opa, Ednasca, tudo bom? Transformou a Vila da Névoa em Vila da Névoa sangrenta. Ele promovia banhos de sangue como prova de graduação na Academia Ninja, que tipo, era bizarro. O Zabuza foi um monstro que nasceu desse sistema que só provocava ódio e destruição. E o Hakuno foi diferente, ok? Apesar de não ter se transformado em um monstro que nem o Zabuza, o Hakuno ainda teve a vida dele mudada por causa
do ódio e do preconceito. Como onde ele morava, existia um grande preconceito contra pessoas que tinham... Eu acho que Naruto é uma obra muito... Ela tem uma visão... Tipo assim, Naruto tem uma visão muito vinda... Eu tava até pensando sobre isso hoje, inclusive. Naruto tem uma visão muito vinda da vitória dos Estados Unidos perante a Segunda Guerra. Por que que eu acho isso? Porque eu acho que Naruto... A conclusão que Naruto tem ali no final de Naruto é exatamente a conclusão que a Akatsuki queria tirar. Assim, de produzir uma arma grande o suficiente, um poder bélico o suficiente para que... Olha, tá apagada a luz aqui, ó. Agora que eu vi que essa luz tá apagada. Produzir um poder grande o suficiente para ninguém mais poder atacar. E é meio que essa conquista do Naruto no final. No final, o Naruto é esse cara, ele é esse poder bélico, e ele só... Não que os Estados Unidos, politicamente falando, tipo, é meio que a visão que os Estados Unidos tinha sobre as coisas e o que eles usaram pra justificar o uso da bomba atômica no Japão, tá ligado? E acaba que o Naruto meio que prova que a Akatsuki estava certa, mesmo que ele estivesse contra a Akatsuki o tempo todo. Então eu acho que, tipo assim, a conclusão de Naruto não me pega, assim, sabe? Porque eu acho que a busca do Naruto tinha que ser subverter o mundo inteiro, mas ele não chega a esse ponto. O personagem Naruto é baseado em empatia, mas a obra é contra guerras e suas causas. Tipo, todos os membros da Akatsuki são motivos causados de guerra. Sim, sim, mas tipo, uma coisa não elimina a outra, né? Eu acho que a obra fala sobre como a empatia acaba com as guerras, pô. Sabe? Eu acho que é esse o caminho. O Haku viu o pai dele assassinando a própria mãe, tentando matar ele. Tudo por conta de preconceito, do ódio. O próprio protagonista vive esse tema na pele dele e a gente vê isso toda hora. Quase a obra inteira. Quem é que não aguenta mais ver aquele flashback do Naruto no balanço? Pô, não dá. Pois é, mas mesmo esse maldito balanço sendo aparecido tantas vezes, parece que tem gente que não entende que esse é o core de Naruto. Balanço, suspeita? Não, cara, o ódio. A história de Naruto é toda sobre ele ser um menino cercado pelo desprezo, né? Pelo bullying, pelo ódio. Pelo ódio das outras pessoas da vida. Mas não é só sobre ele ser cercado pelo ódio. É sobre ele ser cercado pelo ódio e ter escolhido abraçar a empatia. Porque o Sasuke ele é cercado pelo ódio e escolhe abraçar o ódio. Né? Ele faz o caminho contrário do Naruto. Ser Hokage não porque ele quer ser o Bambambam, mas sim porque ele acha que ser Hokage é... Tá, agora no YouTube tá muito melhor, né, Jean? E o respeito das pessoas, que ele nunca teve. Ele vai sentir das outras pessoas alguma coisa que não seja o ódio. O Naruto tem dentro dele o ódio encarnado, né? A raposa de 9 caudas. Narras falou mais ou menos isso no Dom, que o Kishimoto escreveu bem no estilo hollywoodiano. Cara, é meio isso mesmo. E eventualmente ele precisa lidar com o ódio do Raposão também. E o Naruto precisa lidar. Mas é com que ele cresceu, né? Não tem como fugir disso. Depois de ser vítima de tanto ódio. Ele acabou que gerou um próprio ódio interno. E esse tema tá na nossa cara desde o começo, desde o primeiro capítulo. E como os ninjas são ferramentas e o Naruto quebra isso. Essa é a vontade principal do Naruto. Quebrar essa ideia de que os ninjas são ferramentas. E isso ele consegue, né? Ele tenta mostrar que, tipo, pessoas não podem ser ferramentas. O ódio sempre foi central em Naruto, né? Através de todos os grandes vilões, de todos os grandes arcos, através de toda a história do mundo ninja, que é um grande ciclo de ódio, que o Naruto quebra. Mas já vou chegar lá. Eu falei tanto de ódio que chega... o Minato ter uma metade da Kurama, cara, pra mim isso daí pra mim isso daí é... Puta que pariu, tá ligado? Sabe? Eu não consigo tancar isso. Nervoso aqui, porque essa palavra, porra, ela causa ódio, né? Então vamos respirar e voltar pro... Muito obrigado a todo mundo que tá na live, velho. Principalmente pelo YouTube, velho. Vocês são foda. Mas isso é uma grande confusão, galera. Só que na verdade isso é uma grande confusão graças a um personagem só. Rock Lee. Rock Lee era um personagem que não conseguia usar ninjutsu e nem genjutsu. Ele sempre se sentiu, né, um fracassado, digamos assim, né? Entre aspas, bem entre aspas. Só que pra compensar isso, o Lee se dedicou 200% no taijutsu, ao ponto de ele virar, porra, um monstro nessa área. É o máximo que pode atingir. O cara tinha 1001 maneiras de te quebrar na porra. Mas eu gosto da análise que o Aizen faz sobre isso, de que o Rock Lee era um aviso pro Naruto de, tipo, você não pode fazer, tipo, você não pode se sacrificar a esse ponto, sabe? Eu gosto dessa análise. Apesar de eu achar que o Kishimoto queria falar sim
sobre o esforço. Eu acho que o Kishimoto queria sim falar sobre o esforço. Ele queria falar sobre o esforço, né? Essa passada de pano aqui que o Ney Nerd faz é tipo, ele tá certo. Não era só sobre isso, né? Mas eu acho que tinha sim uma parada no mérito, pô. Não travou, não. Eu pausei, pô. Pausei. Ele queria provar que, com o trabalho duro, ele conseguiria vencer aqueles que têm um dom natural. Que é o caso do Neji, do Sasuke, né? Que vem aí de genéticas abençoadas, digamos assim. Que ele conseguiria vencer aqueles que eram ditos gênios. A frase mais famosa dele é... Não, então, eu concordo com essa coisa de, tipo, tinha algumas coisas sobre a Kurama estar dividida. Eu já até falei disso antes. Eu até acho que a história podia acabar assim, mas ele ter o modo Kurama é o que me pega mais. Duro, vence. Eu só não queria que ela tivesse com ele, pô. Minha teoria, que o trabalho duro derrota o talento natural. Só que esse é o tema do Rock Lee, não é o tema da obra de Naruto como um todo, galera. Naruto nunca se propôs a ser uma história sobre isso. Essa é a verdade interna do Rock Lee, que é uma mensagem muito legal, por sinal, né? Que inspira uma galera. Só que não é uma mensagem que a obra de Naruto dá o foco principal. Ah, sei lá, mano. Pra vocês. Uma obra pode Eu acho que também que o Rock Lee tinha que ter tido mais destaque. Através dos personagens. O Rock Lee merecia uma conclusão. Mas a gente aprende que proteger o povo é mais importante do que proteger os líderes. Com o Jirai a gente aprende a apostar nas próximas gerações. Com o Obito a gente aprende a não abandonar os amigos. E Top 10 animes. Passa uma mensagem. Dá pra tirar várias lições muito boas, né, com vários personagens de Naruto. Mas não quer dizer que essas mensagens sejam um tema principal da obra. E é claro que esse lance de trabalho duro versus talento não é a mensagem principal, né, porra? Que o Rock Lee perde a principal luta dele contra o Gaara. O momento que a gente tá mais conectado ao Rock Lee é o momento da luta contra o Gaara. E que a gente finalmente, né, entra na cabeça do Link. Mas não é só, né? Esse que é o problema. O problema é que a mensagem disso daqui, se ela ficasse só no Lee, tudo bem. Mas ela não fica só no Lee. O Naruto leva a mensagem pra luta contra o Neji, né? Que é essa coisa do eu vou quebrar o destino. E o Lee fala que o Naruto tá... Tipo assim, o Naruto tá carregando a tocha da mensagem dele, pô. Então, tipo... Até metade ali da história parecia que era muito sobre isso. Então é meio que culpa da história, sim, que as pessoas pensem nisso. A gente entende o sonho dele, a gente vê ele se esforçando pra caramba. Então se o Naruto fosse uma história sobre trabalho duro versus talento, o Lee deveria ter vencido aquela luta. Porque numa história... Mas eu não acho que ela seja sobre trabalho duro versus talento, né? Eu não acho também. Eu acho que é uma história sobre meritocracia. É de fato. Apesar de eu achar que meritocracia não existe de verdade, ela é uma história sobre meritocracia, pô. Em muitos aspectos. De ideias. A decisão de um autor de fazer com que o personagem tal vença é a confirmação da mensagem que ele quer passar com essa luta. E o Rock ele perdeu. Por quê? Porque, de novo... Não, ela é diferente. Ela é diferente, sim. Ela é uma mensagem diferente. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim... ela é uma continuação da disputa do Lee e do Neji, né? E tanto que o Lee pede, Naruto, ganha por nós dois, né? Então, tipo, ele acaba carregando isso, tá ligado? Mas sabe quem vence o Gaara depois? O Naruto. E por que o Naruto vence? Porque o Naruto entende o Gaara. Porque os dois passaram por coisas parecidas. A empatia. A mensagem da empatia. Com monstros dentro deles. A luta do Naruto contra o Gaara não é decidido só pela força, mas pela empatia, né? Pra ele conseguir tocar no coração do Gaara, do inimigo. Isso é maneiro demais. Ele tocou no coração do inimigo. Naruto vence o Gaara mostrando que existe... Esse vídeo do Ei Nerd tá nota 10, tá? Aqui, que é o tema principal. O trabalho duro versus talento é uma coisa tão isolada do Rock Lee que você nunca mais vê esse tema nos outros arcos. Em nenhuma outra luta. Nenhuma outra luta tem isso. Você pode até falar do Naruto versus Neji, você sobre isso também. Não é. Até porque o Neji, que era pra ser o tal gênio, o tal talento, na verdade era tão esforçado quanto o Naruto. Ele ralava pra aprender técnicas que ele nem devia ter acesso por ser da família secundária. Tipo o Kaiten. Tipo as 64 palmas. Ah, Peito, mas o Neji não tinha genes que dava alguma vantagem pra ele? E o Naruto não sendo um Uzumaki, ainda um Jinchuriki... Tá, mas até aí a gente não sabia dessa parada dos genes, né? Eu acho que criou-se uma coisa assim... Nossa, a comunidade de anime odeia a ideia de que fulano é filho de Beltrano, né? Isso sim... Gente, a gente sabe desde o começo que o Naruto é filho do quarto Hokage. Isso quase não é um mistério na história. Sabe? O Naruto vê isso como um mistério. Mas todo o resto, né? Os espectadores já sabiam, pô. Todo mundo suspeitava disso na época de lançamento de Naruto, pô. Antes de ser revelado. Então, assim... Não é assim também, né?
Não é um negócio de... chakra da Biju na luta. Então, no final das contas, era o quê? Uma luta entre dois privilegiados ou de dois esforçados? Não importa, porque não era esse o ponto da luta. E, na verdade, galera, trabalho duro. Então, Daniel. Não é nem o tema principal do Rock Lee. Pois é, eu vou te provar. O Lee tem sim esse lance de provar que o esforço dele pode superar qualquer vantagem natural, né? Mas isso não é o ponto principal dele. Na verdade, o ponto principal dele sempre teve muito claro pra todo mundo ver. Eu acho que essa parada da Kurama seria melhor se o ódio da Kurama tivesse ficado dentro do Naruto por acidente, ao invés de ter ido pro Minato. Porque aí, o lado bom da Kurama poderia ter ajudado o Minato a dominar o MK, tá ligado? Mas aí sou eu que acho. Eu odeio essa ideia do Minato ter o modo Kurama. Eu odeio essa ideia como um todo. É só a gente olhar o flashback dele. Lá o Rock Lee diz com todas as letras, abre aspas, quero provar que mesmo uma pessoa que não consegue usar ninjutsu ou genjutsu ainda pode se tornar um ninja. Verdade, hein, Daniel? Esse é meu único objetivo. O Lee, por algum motivo, não consegue manipular chakra pra usar ninjutsu ou taijutsu. Não confundam, ele tem chakra sim. Ele só não consegue executar ninjutsu e genjutsu. Por isso que ele quer provar pra todo mundo, mas principalmente pra ele. Sim, o ódio do Naruto foi limpo na cachoeira. Mas é porque, o que acontece? Depois, eles acrescentam a ideia, que já tinha um certo foreshadows, de que a Kurama tinha um lado yin e yang, né? E o Naruto estava com um lado yin, que tinha pouco ódio. Não era puro ódio. Né? A ideia é que o Minato ficou com o lado Yang, que é o lado que, tipo, é mais caralho, fudeu e o caralho. E aí eu acho isso meio paia, pô. Porque, tipo, na verdade eu acho essa ideia, em geral, paia, do Minato ter metade da Kurama. Eu acho essa ideia ruim. Mas aí acaba diminuindo um pouco a parada do Naruto ter conseguir construir uma amizade com a Kurama, entender esse lado negativo dele, ter todo o treinamento com o Killer Bee e tudo mais, é meio paia. É meio paia que acaba acontecendo. Porrada. Provar que o esforço dele seria suficiente pra derrotar todos os tipos. O Minato, ele teve o... Essa que é a parada, né? Eu não lembro como é que ele teve o MK, mas é porque, tipo, na hora que ele morre, ele sela a Kurama dentro dele. E eu não sei se ele treinou. Tá ligado? Eu não sei se ele treinou morto. Não sei. Não lembro agora. Minato controlar o MK2 é ridículo, porque no clássico é dito que os espíritos brigam dentro do Shinigami. Tipo assim, é contra-intuitivo, pô. É muito contra-intuitivo. Pós-vida, mas o Minato não foi pro pós-vida. Esse é o ponto. O Minato ficou selado dentro do Shinigami, pô. Ele não foi pro pós-vida. Porque se fosse pro pós-vida, ele podia ter... ele, a Kushina e a Kurama lá ficaram no pós-vida suave. Mas não foi. Então, não. É o que o Daniel falou. Era pra eles estarem em desarmonia, né? Era pra ele estar fudido, pô. Eu ainda acho que a ideia final... porque essa parada do Shinigami já existia. A parada do selo que tá no Naruto ser muito parecido com o Shinigami já existia também. Eu ainda acho que existiria o lado mal da Kurama, só que o lado mal da Kurama teria sido selado dentro do Shinigami, enquanto o lado, ou tipo, um dos lados da Kurama teria sido selado dentro do Shinigami. E o Naruto, a pretensão do Kishimoto seria, antes de construir a Akatsuki, antes de construir o caralho todo, era que o próprio Naruto derrotasse a Kurama. Tá ligado? Eu acho que essa era a visão dele. Porque se a gente volta lá na one shot de Naruto, eu não sei se vocês sabem disso. Na one shot de Naruto, o Naruto, ele era filho da Kurama. O Naruto era um yokai. E aí, a vila achava que o Naruto era do mal como o pai dele, yokai. E aí, seguindo essa ideia, era bem provável que em algum momento o Naruto ia se provar mais humano do que yokai, decidindo ficar do lado humano, entendeu? Então, tipo assim, é um negócio que acabaria se comunicando com essa ideia inicial de Naruto e, claro, todas as pistas ali de que a Kurama tinha um outro lado, o Ceifeiro da Morte existia e tal... funcionariam para esse caminho. Eu acho que em algum momento isso passou pela cabeça do Kishimoto, tá ligado? Mas eu não sei mas isso não foi executado. Acho que as duas Kuramas têm mentes compartilhadas, daí faria sentido.
Isso é tipo assim, porque ela é uma metade que foi arrancada, né? Elas não são duas figuras separadas, eles são a mesma coisa, né? Que foi dividida, como o Naruto vai lá na cachoeira e tem a divisão dele ali, enfrenta o ódio dele e o caralho, né? Então, assim, faria. Mas, tipo, eu acho que a guerra tem uma execução ruim como um todo. Mas eu acho que essa parte do furry, eu acho que os animais ninjas. Mano, na moral, os animais ninjas foram introduzidos. Tinha os cachorro falante, pô. Pros cachorro falante, os ajustes de transformação e virar pessoa, era 2 pulos, pô. Porque o Akamaru usava jutsu. E virava o Kiba. Tipo assim, o cachorro da mãe do Kiba deve conseguir virar ela e falar. Tá ligado? Oponente. Em Naruto, o esforço Não, isso daqui do Minato tem um modo sábio. É uma parada que eu tenho vontade de me matar no Minecraft. Porque foi falado que o Naruto foi a primeira pessoa que dominou o modo sábio tão perfeitamente assim. Isso é falado. Isso é falado. E aí, o Minato ter o modo sábio é só cuspir na cara da afirmação, pô. importa muito. Se o ninja não treina, ele, né, rapidamente fica enferrujado. Mesmo se a gente tá falando aqui de um gênio com dons naturais, né? Se ele não se esforça... Vamos botar em 1.5 que eu tô falando pra caralho. Vamos botar em 1.5. Oh, esse vídeo do Peter aqui tá muito maneiro, tá? Esse vídeo do Peter tá muito maneiro. Que bom que alguém fez um vídeo defendendo Naruto, mas isso já tem 4 meses, mano. Ele leva um sacode do próprio Lee, porque apesar do Sharingan do Sasuke prever os movimentos, o corpo dele não consegue acompanhar a velocidade do Lee. A frase do Lee significa que o trabalho duro pode superar o talento, quando o talento não trabalha duro. Mas, de novo, isso é uma mensagem secundária, né? Não é o centro da história. Então, da próxima vez que você vir alguém falando que Naruto é sobre esforço, vencer o talento, já sabe, isso é só uma parte pequena da história. Uma lição dentro de um personagem, não o tema principal da obra. Geralmente, a galera que acredita nisso faz isso pra fortalecer uma narrativa muito clara. Naruto é um destinado hipócrita? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Não acho. Mentira, tá não tão acho. consolidado na cabeça da galera que esse papo sempre volta. Parece que a galera não entende mesmo o que tá acontecendo aqui. Eu não gosto de como foi abordado o destino do Naruto. E essa parada da reencarnação de Ashura e Indra, eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu acho que isso não torna ele um hipócrita, porque a parada é meio que ele se agarrou a esse destino, né? Eu acho que seria interessante se a história tivesse deixado claro, dizendo assim, porque, tipo, eu não gosto do fato de que a reencarnação, ela depende do chakra ancestral. Porque aí, por exemplo, o Obito, que poderia ser uma reencarnação de Ashura, na teoria, por ele e o Naruto serem muito parecidos, ele tem que ser um traço de Indra. Porque ele é o Uchiha. Né? Isso que eu não gosto. Eu não gosto da genética. Mas se você pega e coloca... mergulha assim de um jeito mais legal. Falar de um jeito mais legal. Se a história tivesse falado, olha só, o Naruto se agarrou a esse destino que poderia ter pertencido a todas essas pessoas, e ele pegou esse destino e moldou esse destino, aí isso se conecta com a mensagem da luta com o Neji e enriquece a parada. Eu acho que foi mal executado, tá ligado? Mas aí também numa obra semanal é fácil fazer isso. Sim, a reencarnação é só do chakra, Mas eu acho que é essa... Que a frase do destino é o que pega. Eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que o Boruto conserta algumas coisas, mas ele estraga outras. Na minha ideia seria uma coisa mais ou menos Avatar, mas não seria Avatar. Porque o que eu quero dizer? Tipo assim, todas essas pessoas poderiam ter representado essa imagem de Ashura. Mas elas não representaram como Naruto, porque foi o Naruto que fez isso. Eu não acho que quebra todo o sentido.
eu acho que cospe um pouco naquela luta, sabe? Eu acho que destrói um pouco, assim. Eu não acho que quebra todo sentido, mas eu acho que tinha que ser melhor pra não distorcer. Inclusive, sacanagem, seja muito bem-vindo aí ao perfil. Se você não me conhece, eu sou o Nemo, @peixotaku em todas as redes sociais. Faço vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube e agora estamos fazendo live aqui na Kik. Tamo junto. De hipócrita, porque ele já tem algumas vantagens. Já que se a história é sobre trabalho duro, é hipócrita da parte do Naruto ter alguns poderes de mão beijada. Ah, oi, Tasaki. O mesmo vale pra você, seja muito bem-vindo. Aí eu tamo junto demais. Faço lives em todos os lugares. Live não, né? Faço vídeos em todos os lugares. E a coisa pior é quando as pessoas misturam isso com o discurso do Neji sobre destino, né? Dizendo que o Neji sempre teve certo no clássico. Aí fica uma coisa feia, né? Bora quebrar isso por partes, então, agora. O Neji, no clássico, era um pé no saco. Pô, pra caramba. O cara ficava batendo na tecla dizendo que as pessoas já nascem destinadas ao sucesso ou ao fracasso. E que elas nunca poderiam mudar esse destino. Que o fracassado sempre seria um fracassado, não importa o quanto ele tentasse. Isso rola por causa do passado do Neji. Ele cresceu na família secundária do clã Hyuga. E o objetivo dessa família era, basicamente, dar a vida pra proteger os membros da família primária. A galera da família secundária recebia um selo amaldiçoado na testa, que você vê como um dispositivo de controle, né? A família principal podia torturar o pessoal da família secundária por causa desse selo, né? Eles eram realmente como pássaros enjaulados. Só que a gota d'água pro Neji foi quando o pai dele... Eu preciso beber água, mano. Quando rolou umas tretas diplomáticas entre a Vila da Folha e a Vila da Nuvem, eles fizeram um acordo pra evitar uma guerra. Só que esse acordo pediu o cadáver do Heihachi Hyuga, o líder do clã Hyuga, um membro da família principal. E Konoha aceitou esse acordo. Só que foi o cadáver... Eu acho surreal isso. O Hirozen é muito essa mensagem de que o Hirozen queria construir a paz a todo custo e isso foi importante para que as crianças crescessem e tivessem empatia e conseguissem criar um mundo sem guerras. Mas o problema disso é que isso é muito ligado, muito ligado à ideia de que a bomba atômica foi necessária porque senão o estrago seria maior, tá ligado? E isso é muito... Cara, essa é a visão com a qual o Kishimoto cresceu, sabe? É uma visão meio imperialista, assim. Irmão gêmeo do Heihachi, que foi entregue pra enganar a Vila da Nuvem. Aí o pai do Neji morreu cumprindo o destino dele de servir a família primária. Aí por isso, sempre que o Neji vê alguém tentando mudar o próprio destino, ele fica pé da vida. Então, galera, o Neji tinha essa ideia de destino que nunca poderia ser mudado. Só que o Naruto foi lá e desceu o cacete no Neji e mandou ele calar a boca. Porque ele tava chatão demais. Daí, como as lutas entre personagens são disputas de ideias, a galera interpreta que o Naruto, ao vencer... Preciso, mano. Não existe destino, coisa nenhuma. Então lá na frente a gente descobre que o Naruto é filho do 4 Hokage. Tô começando a fazer live agora, mano. Tô começando a fazer... Assim, eu faço live no TikTok há 1 ano já, mas eu tô fazendo essas lives assim... Eu comecei ontem a fazer live aqui como no YouTube como principal, na Kik, tá ligado? E o TikTok eu tô meio que deixando pra lá. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar um vídeo, qualquer vídeo que vocês quiserem patrocinar, 5 conto, a gente assiste o vídeo. Eu só tenho um horário, né? Então, se a gente passar desse horário, se os vídeos acabarem passando desse horário, a gente já assiste na próxima live. Essa profecia, reencarnação do filho do sábio do sexto caminho e tal, né? Aí olhando desse jeito, realmente parece que o Naruto é um baita de um hipócrita. Mas essa ótica tá totalmente errada. Em nenhum momento durante a luta... A visão do Kishimoto... Então, mas o ponto é, o Kishimoto, ele é um cara que sofreu por essas decisões japonesas. Ele sofreu as consequências da bomba atômica meio que indiretamente, porque os avós dele sofreram com isso. Ele cresceu numa região que ainda foi atingida pelo desastre nuclear, não a explosão em si, mas sofreu muitas consequências. Então, ele tem essa visão de um Japão que teve um investimento muito grande dos Estados Unidos. Cara, isso é fantástico ver como é que uma história se conecta com a história da vida real, né? Tipo assim, o Japão que tava... Não só radiação, consequências físicas também, né? Consequências de pobreza e reconstrução do país e tal. Mas, tipo, o Kishimoto, ele cresce com um Japão que ouvia... que ouvia e era patrocinado pelos Estados Unidos para crescer, para se reconstruir dentro dessa ideia, né? Então, tipo assim... A visão dele acaba sendo essa visão. E se você perceber, em Boruto, Konoha é os Estados Unidos. Konoha, agora, culturalmente, é os Estados Unidos. Konoha faz videogame. Konoha tem hambúrguer. Tá ligado? Konoha não é mais o Japão, né? E isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque é essa influência, assim.
contra o Neji, o Naruto tenta provar que o destino não existe. Na verdade, o Naruto fala que o destino existe. Só que o ponto do Naruto era mostrar pro Neji que ele não precisava aceitar um destino que não agradava a ele. Você pode mudar o teu destino, você pode. Um fracassado não vai ser sempre um fracassado sem lutar pra mudar isso. E é desse jeito que o destino em Naruto sempre foi tratado. Ele existe, mas é algo que você pode mudar. Você não precisa se conformar com o seu destino. O Naruto, da mesma forma que o Neji, ele nasceu com uma maldição. Ele tinha a raposa de 9 caudas dentro dele. Uma maldição que fez ele virar um pária dentro da própria vila. Geral não gostando dele, tendo ódio dele, né? Uma maldição que fez ele uma criança solitária. Quando o Neji, no meio da luta, pergunta pro Naruto o que você sabe sobre o destino, né? Sobre carregar uma maldição inescapável. O Naruto pode bater no peito e dizer. Na verdade, eu entendo muito bem sobre isso. Então, galera, usando o chakra da raposa de 9 caudas, o Naruto consegue ter a chance de vencer a luta. Ele usou a maldição dele, a mesma maldição É, isso é verdade também. pra vencer. Você não precisa se conformar com as suas maldições. Você pode moldar o próprio destino. A mensagem tá clara. E como se não tivesse claro o bastante, o Kishimoto vai lá e esfrega a mensagem na cara das pessoas. Porque o que faz o Naruto vencer realmente é o jutsu do clone das sombras. Só que na academia, a técnica de clonagem era a pior técnica do Naruto. Ele reprovou 3 vezes na academia ninja. Não era a mesma técnica, mas, né? Pro destino e fez essa técnica virar simplesmente a técnica principal dele. Se Cara, você mudasse o destino- na moral, quem que fez esse vídeo? Quem que fez esse roteiro? Quem que fez esse roteiro? Ele deixa crédito pros roteiristas? Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se foi ele. Ele faz alguns roteiros, outros não. Porque teve um vídeo de Yu-Gi-Oh! Deles que foi muito ruim. Mas esse vídeo tá muito bom. Como o Neji defendia, eu não teria conseguido amassar o queijo do Neji ali. Esse vídeo do Peter tá muito bom. Uma técnica que ninguém que falava que não servia pra nada. Percebe? Se ele seguisse o destino, ele não usaria nem essa técnica. E o que o Neji descobriu depois da luta contra o Naruto muda absolutamente Foi um analista que fez o roteiro? Foi mesmo? Se foi, tá explicado, pô. tudo. Diferente do que o Neji imaginava, o pai dele, o Hisashi Hyuga, não foi simplesmente colocado pra morrer no lugar do irmão dele, né, o Hiashi. Não foi uma questão de mais um membro da família secundária cumprindo o destino de proteger a família principal. Na verdade, o que o Neji descobriu é que o Hisashi escolheu se sacrificar, mas não pela família principal. Ele escolheu sacrificar pelo irmão dele. O Hisashi escolheu como iria morrer. Pode até parecer irônico, né? Porque ele morreu meio que cumprindo o destino dele, né? De morrer pela família principal. Mas não foi isso. É zoeira, mas parece. Ah, tá. Ele não foi simplesmente Vamos uma descobrir quem ferramenta do fez destino, no tá? final. Ele mesmo decidiu como iria morrer, protegendo o irmão dele. O Hisashi pôde se sentir livre do destino dele pela primeira vez antes de morrer. Com o Neji não foi diferente, né? Apesar de eu ter achado horrível todo o contexto como o Neji morreu, a morte dele só confirma como esse lance de destino funciona em Naruto. Porque todo mundo fala que o Neji ter morrido pra proteger a Hinata, só confirma o que ele falava lá no exame Chunin, né? Quando a história deixa mais claro que a água... Não, ele escolheu morrer, é. O Neji não morreu pra proteger a família Sim. principal. O Neji morreu protegendo uma pessoa importante pra ele, a Hinata. Da mesma forma que o pai dele, o Neji escolheu como iria morrer. Mas eu não gosto. Cara, é tipo. Isso é uma outra parada. Eu não gosto de como a morte do Neji é feita. Não é que eu não goste da morte do Neji. Eu acho que a morte do Neji narrativamente funciona. Mas ela não foi bem escrita, pô. Tá ligado? Mas aí também é a sensação que eu tive. É, a morte dele é muito jogada. Mas, tipo assim. Eu acho que toda guerra é assim. Toda guerra é muito truncada. E é isso que faz ela ser horrível pra mim. Como um todo. Ela tem conceitos bons. Que se fossem bem executados, faria assim, nossa, muito foda. Mas é muito truncado, sabe? Parece grupos de engrenagens tentando se encaixar assim, só que elas não encaixam perfeitamente. É essa a sensação que eu tenho. E é isso que o Naruto faz desde o início da obra. Agora muita gente vai falar sobre o papo de reencarnação de Asuna, né? Criança, profecia, escambau. Mas isso é feito manado do caramba. Ou então as pessoas não entendem uma coisa que é jogada na nossa cara. Sim, o Naruto é a reencarnação de Asuna, né? O filho do sábio dos 6 caminhos. E sim, ele tinha um destino selado na alma dele, né? Enfrentar Indra e matar ele. E fazer esse ciclo de reencarnações continuar por toda a existência. O ciclo de ódio entre os dois irmãos era algo cíclico, né? É realmente um ciclo. As reencarnações de Indra e Asuna, durante séculos, cumpriram, né, seus destinos. Eles se mataram e deram seguimento para que essa batalha continuasse na próxima reencarnação. Madara e Hashirama são um exemplo desse ciclo. Apesar de tentarem se entender, as coisas acabaram dando errado entre eles. E eles cumpriram o destino dos irmãos. De um jeito um pouco diferente, né? Porque o Madara sobreviveu. O Naruto quebrou o destino. Essencialmente, essencialmente ele quebrou o destino. Do Asura que se recusou a repetir esse ciclo. Ele não quis matar o Sasuke. Mesmo com tudo que o Sasuke fez, com todas as tretas, traições, discursos de vilão, né? Tentativas de assassinato, o Naruto se recusou a desistir dele. Ele não quis vencer o Sasuke matando ele quis vencer salvando ele. O Naruto nunca cogitou matar o Sasuke, cara. Nunca. Nunca mesmo. E foi exatamente por isso que, pela primeira vez em milhares de anos, o ciclo de ódio entre Indra e Asura foi quebrado. Porque o Sasuke reconheceu o esforço do Naruto durante todo esse tempo. E ele admitiu, eu perdi. Por causa do Naruto, ele viu que eles não precisavam seguir. E o ciclo foi quebrado pelo quê? Pela empatia. Quebrar o destino e encerrar o ciclo de reencarnações. Por causa do Naruto, não vai ter mais Indra e Asura saindo na mão nas próximas gerações. Eles fecharam essa porta, acabou o ciclo, quebrou, mudando o próprio destino. E essa não foi nem a primeira vez que o Naruto mudou o destino. O Naruto era criança da profecia. A profecia do grande saber eremita, Naruto. Sim, eu acho que o que quebra um pouco aqui, essa profecia ela é legal, mas o que me pega é porque eles repetem esse arco na guerra, sabe? Eu acho que isso que me pega um pouco. Claramente, o arco do Pain era só o arco da Guerra Ninja não finalizado. Porque se você tira o arco do Pain daqui, tirou o arco do Pain, tá? Esquece o personagem do Nagato. A gente vai misturar o personagem do Nagato e do Obito, tá? Eles são um cara só. Eles têm motivações bem parecidas, na verdade.
se você parar pra pensar, eles têm poderes parecidos, né? Porque o Obito, de certa forma, ele consegue também o Rinnegan. Então a gente vai misturar esses personagens, né? Que tem o poder de trazer pessoas de volta à vida, mais ou menos. Enfim, misturou os dois bonecos, tá? Eles têm o mesmo papel dentro da obra. Você pega e joga o chefe da Akatsuki, que nesse caso é o Obito, que também é o Nagata, é o mesmo cara. Você joga ele como a última luta. A última luta dele é contra o Naruto. Perfeito? Perfeito. Você tira o treinamento do modo sábio, porque o treinamento do modo sábio efetivamente é a mesma coisa que o treinamento de dominar Kurama pro roteiro. Tanto que o modo sábio depois passa a ser irrelevante. Então você mistura esses dois arcos e é o treinamento do Naruto com o Bi, que eventualmente ele vai conseguir o MK. Você joga isso um pouco mais pra frente. E aqui atrás você coloca um arco dos... Tipo assim, já teve o arco do Asuma, né? O arco do Asuma, o arco do Shikamaru. Você faz ali, sei lá, um arco pro Lee e pro Kiba, né? Terem suas conclusões ali de personagem pro Lee, pro Kiba, pra esses dois times, né? Isso que eu quero dizer. Pra Tenten, o Neji, eles terem essas conclusões antes da guerra. Você preenche isso daí e tu joga tudo pro final, pô. Tá ligado? Aí você joga todos esses elementos do arco do Pain, do Naruto se tornar relevante para a vila só pro final da história. Então a história, ela acaba como ela tinha que acabar. Você seca um lugar ali que tá com uma gordura sobrando, tá ligado? E você faz tudo ser um filé, pô. Mas como mangá são escritos semanalmente, e aí o cara tá lá toda semana fazendo uma página por página, e aí o Kishimoto pegou e fez assim: você vai... o Kishimoto assinou um contrato de que ele ia fazer Naruto por 15 anos na TV. Naruto tinha que passar 15 anos na TV. Então ele estende a obra Naruto até fechar 15 anos na TV. Então ele pega o arco que ele finalizou e começa de novo. Tá ligado? Se você... Tipo assim, se você corta isso aqui e ali, você faz um bagulho muito melhor, né? A história de Naruto é muito boa. A história de Naruto funciona. Se você dá pra secar esse caldo, entendeu? Sabe outra coisa? O Guy versus o Madara é o Guy versus o Pain que não teve. Mano, muita coisa na guerra é isso, sabe? Muita coisa na guerra é isso. Se você pegar e pensar... Até... Tudo bem, a resolução do Naruto com a Kushina... Lembra? Já... Tudo bem, ele tinha... Ó, o Naruto encontrar com o pai dele na guerra é a mesma coisa que o Naruto encontrar com o chakra do pai dele durante o arco do Pain. Queria salvar ou destruir esse mundo. E aqui a gente já vê outro exemplo de como o destino em Naruto era tratado. Tinha essa profecia, mas ela era aberta e dependia totalmente das decisões das pessoas envolvidas, principalmente do Jiraiya, né? Foram os ensinamentos do Jiraiya, as escolhas do Naruto que fizeram eles construírem o próprio destino. Por causa que ele aprendeu com o Jiraiya, o Naruto perdoou. O Nagato isso desbloqueou. Por causa que, Peter, Hakito vacilou na dicção, hein? Uma terceira possibilidade... Brincadeira, tanto faz. Tanto o Naruto quanto o Nagato eram as crianças da profecia. Isso não estava na profecia. O Naruto, o Jiraiya e o Nagato quebraram o próprio destino e foram por um caminho que eles mesmos construíram, né? Que não estava previsto. Porque se você não se conforma com o destino, você pode se esforçar pra mudar. O destino Naruto sempre foi tratado desse jeito, sabe? Mas eu não consigo entender porque as pessoas continuam chamando ele de hipócrita. As pessoas falam que o Naruto sempre teve destinado ao sucesso porque ele tinha um monte de vantagens e tudo mais, né? Mas galera, não é bem assim. Óbvio, não vou dizer que o Naruto não tem nenhuma vantagem. A primeira grande vantagem é que ele é o fucking protagonista, né? E também tem o fato dele ser um Uzumaki, que realmente tem mais chakra e vitalidade pra ele. Mas fora isso... ele é filho do 4 Hokage. Jovem Mancebo, estou todo o tempo do mundo pra elaborar aí nos comentários. No que ele ser filho do Minato ajudou o Naruto? No quê? O que ser filho do Hokage trouxe benefícios pra ele? Pode comentar aí. Que assim, fora que a pessoa... eu acho essa ideia do... Eu acho a ideia... Nossa, tem um cachorro latindo muito forte. Eu acho essa ideia do Edo Tensei ruim. Não tem quem cai, não tem clã forte. Eu acho muito fanservice. Nada pro Naruto.
Ele não ficou nem com a fama de ser filho do 4 Hokage. Não herdou nem o sobrenome do Minato, nada. Fora que esse é outro assunto que já foi dito várias vezes, né, no anime. Não é porque seus pais foram picas da galáxia lá, que você também vai ser. O Hagoromo fala com todas as letras. Não importa o quão excepcionais sejam os dois pais, não há garantia de que alguém vai herdar completamente as habilidades de ambos. Sua familiar, assim como parece ter sido no seu caso, Naruto. Ah, ele é a reencarnação de Yasuo. Beleza. E o que isso deu pra ele? Fora um destino de bosta de ter que sair na mão com o irmão espiritual dele. Porque assim, Naruto e o Sasuke não nasceram sendo reencarnações de Yasuo e Indra. Por causa das escolhas deles, eles foram escolhidos por Indra e Yasuo e herdaram o destino deles. Ser reencarnação do Indra nunca deu poder nenhum. Sim, então, eu só acho que tem algumas frases do Hagoromo que colocam isso, né? É o bagulho que eu falei, de agarrar o destino, tá ligado? Trocar uma ideia com o Hagoromo. Mas fora isso, nada. O próprio Hagoromo fala que... Inclusive, esse trecho do Peter aqui tá muito parecido com um vídeo meu, tá? Não queria falar nada, não. Não acho que o Peter me copiou, não. Não acho isso de jeito nenhum. Mas eu já tinha feito um vídeo falando isso daqui que ele falou. E tem mais de um ano já. E, cara, eu acho novel muito legal, mas eu acho que... Pô, acho que depende, mano. Novel é uma parada que, tipo assim... A gente nunca pode tratar o material principal como... novel como parte do material principal, porque a gente sabe que as pessoas não vão consumir. É uma expansão de mundo. Não é uma coisa, sabe? Que eu acho que... vai trabalhar os secundários na novel. Infelizmente, eu acho que não, mano. O Tsukuyomi talvez era pra tentar aliviar a falta dos desenvolvimento de personagem e ganhar tempo na TV, né? Os fillers do Tsukuyomi era pra ganhar um pouquinho mais de tempo também. A bucha. E que ele encontrou força juntando com as outras pessoas. Ser a reencarnação dos dois carinhas lá nunca deu vantagem nenhuma. Poder nenhum pro Naruto e nem pro Sasuke. Ah, ele tinha Kurama. Beleza, realmente. Ter uma bomba atômica de poder ilimitado dentro dele realmente dava uma vantagem. Caralho, cara! Gente. Tá. Nada não. Que Deixa antes quieto. de uma arma casca grossa, o Kurama era uma maldição pro Naruto. Lembra sempre disso primeiro, ok? Eu vou ter que lembrar do flashback do balanço de novo pra vocês. O Naruto foi prejudicado por muito tempo por causa do Kurama. Ele machucava pessoas importantes pra ele, né? O Raposão queria matar o próprio Naruto, tomar o corpo dele. A galera fala que o Naruto tem as coisas de mão beijada, né? Bom, bora lembrar que pra acessar conscientemente Mas... o poder do Vamos lá, a Kurama demora muito pra querer matar o Naruto, né? É porque... Não, é o negócio da bomba atômica. Esse roteiro do Peter tá muito bom, pô. O Naruto teve que ser jogado de um penhasco, vamos lembrar disso? E bora lembrar que pra pegar parte do poder do Kurama, o Naruto teve que literalmente sair na mão com ele. E que pra virar brother do Kurama foram quase 600 capítulos mostrando que ele não iria se entregar ao ódio. Definitivamente, cara, não foi de mão beijada e não foi graças ao Kurama que ele Não, conseguiu. não foi, não. Então, o Neji não estava certo lá nos exames Chunin. O Naruto tinha tudo pra se tornar um perdedor, mas ele não se conformava com esse destino. A última coisa que você pode chamar o Naruto é de hipócrita. Porque ele sustentou esse discurso dele do começo ao fim do anime. O destino pode ser mudado. É o que ele sustentou. E o que o Naruto mais fez foi isso, foi mudar o destino. Dele e de todo mundo ao redor dele. Não é difícil entender. Bom, vamos continuar refutando as ideias erradas que as pessoas têm sobre o Naruto. Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Calma, aqui agora a gente tá no terreno mais complicado. Mas é uma coisa que a gente precisa conversar. Cara, mas isso é um problema de mangá, isso não é um problema do Kishimoto. O problema do Kishimoto foi introduzir muito e não desenvolver. O problema do Kishimoto foi que ele fez vários bonecos. De leve. Bom, existe esse ditado popular desde sempre, né? Em Naruto, os personagens secundários não serem desenvolvidos. A galera fala muito isso. Eu tenho 2 pontos sobre isso. Vamos lá. Bom, eu acho que é meio injusto afirmar isso de que o Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Principalmente porque eu sinto que a galera que diz isso pensa que os personagens secundários de Naruto são só Neji, Rock Lee, sei lá, Kiba, Shino, essa galera, né? Quando na real, Naruto tem uma porrada de personagens secundários e você ama a maioria deles. Sabe quem também é personagem secundário? O Gaara. O Gaara é personagem secundário que teve um dos melhores desenvolvimentos do anime. Que teve foco na história inteira, praticamente. A gente sabe que ele começou como um psicopata maluco lá, queria sangue, morte, sangue, enfim. A infância dele era parecida com a do Naruto, só que pior. Ele viveu com o desprezo do pai dele, ele acreditava que a mãe dele odiava ele. Ele não teve amor, sabe? E ele tava totalmente sozinho. Ele tinha O problema mesmo é que o Kishimoto ele não dá 2 funções narrativas ao mesmo personagem. É esse o problema. Por exemplo, se ao invés dele introduzir personagem X ou Y no meio da guerra, ou no arco ali, no arco em branco ali de Naruto, né? Que é o arco da reunião dos Kages e tal. Se ele tivesse colocado certos arcos de personagens para personagens que já existiam, isso enriqueceria mais a obra. Por exemplo, é legal o fato de que o Sasuke buscou pessoas substitutas para montar o próprio grupo dele, mas e se o Sasuke tivesse convertido colegas de Konoha? Isso não seria mais impactante? Não seria mais impactante se o Sasuke, tipo, tivesse convertido personagens que já existiam? Por exemplo, ao invés de ter que criar personagens novos,
E por que eu falo disso? Porque uma coisa que você tem que fazer muito na hora que você está criando histórias, e isso eu tirei do livro Stories, que é sobre construção de roteiro e tal, você tem que enxugar o que sobra. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai ter uma ideia, né? E essa ideia é muito boa. Só que essa ideia já é muito parecida com uma outra ideia que a gente teve. Então, será que não é melhor só juntar essas duas ideias? Ou quem sabe tirar uma dessas? Porque será que isso realmente é necessário para a história? Sabe? Essa é a pergunta master. Será que isso é realmente necessário? Às vezes não é. E como você está escrevendo algo semanal, muitas vezes você acaba tendo ideias e já colocando elas direto ali. Né? Isso é uma coisa que mangá vai ter. Pior que eu gosto do time... Não, eu também gosto muito do time Taka. Nemo, tu acha que o Itachi foi reticonado? Acho. Eu acho que o Itachi foi reticonado, sim. Eu acho que foi mais... Porque eu acho que o Itachi, no começo, ele era mais um personagem que se perdeu no ódio. Não que ele fosse uma pessoa ruim, mas ele se perdeu no ódio. Mas ele acaba depois parecendo muito sóbrio, sabe? E eu não acho que ele era tão sóbrio. Eu acho que ele tinha boas intenções, mas no começo ele estava muito perdido, assim. Eu acho que seria mais legal se, por exemplo, isso enriqueceria muito a obra. Imagina se o Sasuke... É porque eu sempre falo isso. Tinha que ter tido um arco dos Jinchuriki. O que caralhos é o arco dos Jinchuriki que tinha que ter tido? Sabe o filler deles indo atrás do Jinchuriki lá que sopra bolinha? Tinha que ter tido isso pra todos. Eles pegam os times da geração do Naruto e dividem. Como o Naruto acabou de voltar do evento do Gaara, a Tsunade pega e fala assim: olha, Naruto, eu quero que você vá treinar. Eu quero que você vá treinar essa raposa dentro de você. Porque eles vão atrás de você por último. Tá ligado? E aí seria foda. Por quê? O Naruto vai treinar. E aí, tipo, os outros times vão atrás de cada um dos Jinchuriks. E acabam trombando com a Akatsuki. Mas eu sempre vou falar dessa ideia, que eu acho essa ideia muito boa. O Gai iria atrás do único grupo da Akatsuki que eles conheciam, que era o do Itachi, porque o único que consegue lutar contra o Itachi é o Gai. Consequentemente, eventualmente, o time do Lee encontraria com o Sasuke, e como o Sasuke também está atrás da Akatsuki, o Sasuke poderia ir trombando com cada um dos times, e o Sasuke poderia ir convertendo certas pessoas pro time dele. Então, ao invés de montar o time Taka com um monte de gente que a gente não conhece, talvez o time Taka tivesse ali, por exemplo, o Shino. Tá ligado? Que é um personagem que não teve nada além dos fillers. E aí a gente fala, caralho, o Shino, mano. O Shino tá com o Sasuke, mano. Tá ligado? Vai buscando uns negócios assim. Porque você traz um outro elemento enquanto tá lá o Naruto treinando pro arco final, tá ligado? Funcionaria, ao meu ver, funcionaria muito bem. Mas aí eu tô sendo fiscal de obra pronta, é muito fácil. É muito fácil eu vir falar esse bagulho, sendo que o Kishimoto já fez o prédio, pô. Sou obrigado a discordar que a fala do Peter, eles não ganharam poder serem reencarnação. Não, eles realmente ganharam, eles realmente foram bufados, pô, pela reencarnação. Inclusive, seria muito legal se o Sasuke tentasse recrutar a Sakura. Seria muito legal se, sei lá, numa calada da noite, o Sasuke tentasse recrutar a Sakura, dissesse que ele quer a Sakura no time dele, e a Sakura recusasse. Porque isso seria, primeiro, o Sasuke dizendo: Sakura, eu realmente gosto de você, e aí a gente poderia ter o canal Sasuke Sakura. O canal, não o casal. E a Sakura recusar seria, tipo, a bússola moral dela falando mais alto. E aí, nesse momento, depois disso acontecer, a Sakura poderia ter toda aquela conclusão que ela tem dentro da história de:
Não, eu posso viver feliz com o Naruto. E o Naruto virar e falar assim, você está mentindo pra você mesma e eu odeio isso. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom pra mim. Não tem praticamente nada do Jinchuriki, nada do Shisui, nada do Sakumo, Hatake. Mano, não tem nada de muita coisa, tá ligado? Porque o Kishimoto tinha essa coisa de vai introduzindo ideias e não vai usando, tá ligado? Shizune ia ser da hora pra substituir a Karin, ainda mais pra aquela fala do Sasuke. Depois eu quero destruir Konoha. Acho que o TikTok caiu. Caiu não, mano. Tá... TikTok caiu? Não. Talvez o TikTok não queira a minha live, mano. Que bom que você veio pra cá, Daniel Bruno. Enfim. E só ama a mim mesmo. Mas depois de uns bons papos, umas boas porradas do Pastor Naruto, ele mudou. Ele entendeu que não precisava lutar e viver só por si mesmo. Então aquele psicopata maluco do Gaara virou Kazekage. Um Kazekage amoroso que viveu e lutou pelo povo dele. Que morreu pra proteger o povo dele. E que no fim foi respeitado e amado pelo povo dele. E foi respeitado pelo mundo inteiro. Esse é o arco. Graças ao É, o problema também é que o arco dos personagens acaba muito cedo. O Choji tem um arco de desenvolvimento, só que ele acaba. E ele acaba no resgate do Sasuke. E aí parece que o personagem não serve pra nada mais. Se reencontrar com o pai dele, descobrir que ele sempre foi amado. A mãe dele sempre amou ele e ela sempre teve protegendo ele através da areia. O cara que viveu sozinho. Não, eu sei. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas aí que tá. Isso, uma coisa não eliminaria a outra, Daniel. Porque, por exemplo, a Sakura não tinha nada a ver com a vingança dele. Mas o Sasuke podia sentir falta da Sakura. Tá ligado? E isso construiria romance entre os dois. Ao invés de parecer que o Naruto e o Sasuke... Mano, parece muito que o Naruto e o Sasuke só se conformaram com o fato de que eles tinham que casar com a Hinata e com a Sakura. Durante a infância estava sempre sendo protegido pela mãe dele. Pô, vai dizer que o arco do personagem dele não foi bem desenvolvido. Vou continuar assim. A pretensão é continuar fazendo live no YouTube, velho. Caramba. Mas ó, o Gaara não é o único. A gente tem o Shikamaru também, que é outro personagem secundário que recebeu bastante desenvolvimento. Começou sendo só um preguiçoso que não queria ter responsabilidade nenhuma, até fingir que tava sob efeito de Genjutsu pra não ter que trabalhar, né? Só que ele foi promovido pra Chunin e o tempo chama. A primeira missão dele, qual era? Lembra? Liderar um time de Genin pra resgatar o Sasuke, que tinha sido supostamente sequestrado pelo Orochimaru. No fim das contas, a missão falhou. E parece. Assim, sem falar disso como uma coisa negativa. Parece que o Naruto e o Sasuke têm um romance que, infelizmente, é frustrado pela heteronormatividade. E aí eles casam com com as mulheres que aceitariam os dois, independente da situação. Simplesmente pra esconder isso, tá ligado? É a sensação que dá, pô. Vai falar que não parece que o Naruto e o Sasuke estão em casamentos frustrados. Parece muito. Menos ele. E aí ele sentiu o peso da responsabilidade e prometeu que não iria mais falhar em missão nenhuma. Fora todo o arco dele de vingar o Asuma e derrotar o Idan. Sabe quem mais é personagem secundário de Naruto? O Faki Itachi Uchiha. Um dos pessoas que mais recebem destaque na obra. Eu só não digo que ele foi o personagem mais completo de Naruto porque... Achei pai esse argumento do... Achei pai esse argumento do Peter, de tipo... Ah, não, ele desenvolve personagens secundários sim, porque tem alguns personagens secundários que são desenvolvidos. Mas, na boa, cara... Eu não acho que o Kishimoto não desenvolve personagem secundário. Eu acho que ele fez personagem demais. Isso é uma coisa bem diferente de não desenvolver personagem secundário. Secundários bem desenvolvidos não para. A gente tem o Killer Bee, Nagato, Kakashi, Madara, Hashirama, porra, tem vários outros. Tinha que ter um The Last pra Sakura e pro Sasuke. Tem a novel da Sakura, né? Mas a novel da Sakura, inclusive, ela e o Sasuke ficam se pegando de uma maneira inacreditável. Secundários. É muito errado falar isso. Na verdade, que normalmente esse papo de que o Kishimoto não desenvolve personagens vem principalmente por causa de dois personagens que a gente já falou bastante aqui, Neji e Rock Lee. Porque os dois realmente somem no Shippuden. Mas a real é que até esses dois tiveram os arcos deles fechados no clássico mesmo. O Neji teve o arco dele concluído quando ele descobriu a verdade sobre o pai dele, né? Quando ele finalmente perdoa, a família principal entende que o pai dele escolheu o próprio destino. Quando ele finalmente entendeu que ele era livre. O caso do Rock Lee é um pouquinho mais complicado. Só que também dá pra dizer que o arco dele foi fechado, total. O objetivo dele era provar que um cara podia ser casca grossa mesmo sem saber ninjutsu ou genjutsu. E na luta dele contra o Gaara, ele provou isso. Mesmo sem vencer o Gaara, o Rock Lee foi a primeira pessoa a encostar nele. Cara, isso é surreal, isso é muito maneiro. Sabe, o Rock Lee foi o primeiro a encaixar um porradão bem. Ele deixou todo mundo em choque com o poder absurdo dele. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu acho que o Kishimoto pensava nisso sim, na verdade. Agora, isso é o suficiente? Não, de jeito nenhum. Acharam que ia ficar passando pano pro Kishimoto, né? Não vou passar pano, não. Eu realmente acho que não dá pra dizer que o Kishimoto não desenvolve os personagens, né? Porque a gente tem vários personagens secundários que receberam muito destaque. Eu acho que a galera vacila nesse ponto, exagero, né? Dizendo que ele não faz isso. Sendo que ele faz, e quando faz muito bem. E no fim a história é sobre Naruto e Sasuke. Sim, não, isso aqui é um pouco de desenvolvimento, né? É um pouco. É uma migalhazinha.
Eles são muito bem desenvolvidos. O Sasuke até mais que o Naruto, na minha opinião. Mas ainda assim, porra, imperdoável o que o Kishimoto fez com alguns personagens dele. Nesse vídeo, galera, eu tô aqui pra desmentir as mentiras sobre o Naruto. E a galera, quando quer defender a obra, acaba soltando a fake news que o Kishimoto é perfeito, que nunca errou com os secundários dele. Aí não dá, né? Vamos defender o que é certo e criticar o que tem que ser criticado. Acho que todo mundo concorda que o Kishimoto tem um pequeno problema em abandonar os personagens. Mesmo no caso do Neji, eu Sim. realmente acredito que... Ah, pronto. Cara, esse roteiro tá muito bom. O caso do Rock Lee é pior ainda, porque se o arco dele foi encerrado na própria luta contra o Gaara, eu acho uma finalização... É, pronto. Esse vídeo tá muito bom, Peter. Parabéns, mano. Escolher se ia fazer a cirurgia. Foi legal ver que a cirurgia foi um sucesso, queria poder voltar a ser um ninja, né? Mas tudo isso pra quê? Depois eles saiu na mão com o Kimimaro, no fim das contas teve que ser salvo pelo Gaara. Eu achei irado, mas o que isso faz pro desenvolvimento do Lee? Um personagem ter o arco completo não significa que ele não precisa mais aparecer na história. Principalmente quando existe uma promessa que a gente vai ver mais De desses fato. personagens. Foi o que aconteceu com os Genin de Konoha. Óbvio que eu não tô falando de criar arcos inteiros pros personagens, porra, não precisa disso. A história ainda é sobre o Naruto e o Sasuke, ok? Vamos sempre lembrar disso. Ninguém quer um arco do Kiba ou da Tenten, porra, não dá. Mas criar momentos dentro dos arcos que possam dar algum desenvolvimento pra esses personagens também faz sentido. O Shikamaru é um exemplo de personagem que ganhou um arco inteiro pra ele no Shippuden, né? Um arco que ele vingou a morte do Asuma. Pô, foi bacana pra caramba pra gente ver aquilo. Esse arco ajudou a finalizar o desenvolvimento que tava rolando lá com ele desde o clássico. Foi bacana isso. Então precisava disso pra gente, certo alívio pra gente. Com o Shoji rolou outra coisa. Eu acho que ele teve um arco curto. É, então, exato, Daniel. Essa migalha de desenvolvimento não serve pra muito depois que o Naruto fala que a Sakura... É, realmente, também acho. Deixado lá no clássico, né? Que era focado basicamente na amizade dele com o Shikamaru e na determinação dele. Mas na guerra, o Shoji luta contra o Asuma. Desenvolveu outra parte. Ih, travou no dele, o lado mais TikTok. sentimental dele. Foi curto, né? Durou poucos capítulos lá. Mas deu um foco bacana no Shoji. Dava pra ter feito isso com outros personagens, porra. Dava. A guerra era o cenário perfeito pra isso. Ué, travou a... Tinham os atentos, eles podiam criar um momento interessante entre duas pessoas que não queriam lutar uma com a outra. Sabe como foi o caso do Shoji contra o Asuma. Na guerra, o pai do Neji foi revivido, mas eles nem se topam, cara. Eles não se cruzam mais, né? Pera aí, deixa eu tentar arrumar aqui. Peraí. Parece que nem passou pela cabeça do Kishimoto dar um momento pro Neji. Vacilo isso. E aí o Neji vai lá e morre do nada. Eu não me importaria da morte do Neji ter sido exatamente do jeito que foi se ele tivesse ganhado algum destaque antes de pular pra morte. É só isso. O Lee foi ainda pior, que nem momento legal de sacrifício ele teve. O Lee nem existe no Shippuden. Não, que é muito frustrante, principalmente depois a gente ver ele topando passar É por verdade. e matar ele. Tudo porque ele É começa a verdade. continuar sendo ninja. Eu acho que o Kishimoto, galera, ele criou personagens legais demais e descartou alguns deles conforme É, ele lançou. exatamente. Dava assim pra ter feito melhor, sabe? Bom, vamos pra próxima mentira? Naruto deveria ter acabado no arco do Pen. Ó, eu sei que isso não é bem uma mentira, digamos assim, né? Que é mais uma opinião da galera. Mas essa é uma opinião que eu sempre fico meio doido quando eu ouço alguém falar. É que Não, mas aí que tá. Eu acho que a galera já distorceu um pouco essa opinião e eu falei aqui disso. O arco do Pen era pra ser... Eu já falei, eu não vou me estender, tá? Eu já falei aqui, vocês viram, eu expliquei. O arco do Pen era pra ser o final de Naruto. Ele era pra ser o final de Naruto porque o arco da Guerra Ninja final é o arco do Pen com mais elementos. É isso. Acabou. É isso que eu tenho pra falar. na real, galera, isso é mais efeito manada do que uma opinião individual de verdade, sabe, de cada um. Porque simplesmente não faz sentido. Tipo assim, de verdade, eu respeito sua opinião sempre que eu respeitar, mas saiba que ela não faz sentido. O arco do Pen foi bom? Não. Ele foi maravilhoso. Sem dúvidas, um dos melhores arcos de Naruto, e não tem quem negue isso, um dos melhores arcos de todos os tempos, todos os animes. Mas ele não tem como... O arco do Sasuke, o arco do Tobi... Não, gente, é porque, tipo assim, quando a gente acaba citando que era pro arco do Pen ser o final da história, quando o Kishimoto decide continuar, mesmo com o arco do Pen acontecendo, ele decide manter coisas em aberto. Quando a gente fala assim, esse arco era pra ser o final da história, é tipo assim, essa parte é a conclusão da história. E, essencialmente, o arco da Guerra Ninja é a repetição do arco do Pen. Tipo assim, é o que eu tava falando. O Nagato é, essencialmente, o Obito. Tipo, em função de roteiro, em origem, em passado, é tudo muito, muito parecido. Então, assim, se você pega esse elemento, você consegue colocar o arco do Pen no final da história. Tipo assim, imagina... Você vai pegar o arco do Pen e colocar ele como um ponto final. Você termina o arco do... Você não faz o arco do Tobi, na verdade, porque o arco do Tobi e o arco do... Ou não faz o arco do Nagato, e o do Tobi já é o final, tá ligado? E é isso. É só isso. Então, é só amarrar as pontas soltas. Tipo, eu acho... É o que eu tô falando. O Nagato, ele era o Tobi. Ele é essencialmente o mesmo personagem. Ele é o Obito. Eu já falei disso aqui. Vai ficar no corte. Hoje, dessa vez, a live inteira gravada vai ficar com áudio bom, porque vocês já estão vendo a live aí, né? Final de Naruto, galera. Se bem não tem como. Sim, isso encerra uma questão importante pro Naruto. Ele finalmente foi reconhecido. As pessoas agora respeitam ele. A vida inteira idolatra o Naruto. Por isso a cena dele sendo erguido lá pelo povo é tão lindo. Fez Marman chorar. Okay? Eu chorei. Foi brava essa cena. O Naruto era reconhecido pelo povo e por isso era só esperar um tempinho que ele poderia virar o próximo Hokage. Só que nada disso importa de verdade pro Naruto. Por quê? A gente já tem a resposta logo no começo do Shippuden. Alguém que não consegue nem salvar um amigo não merece tornar um Hokage. Simplesmente não existe possibilidade de Naruto acabar sem resolver o conflito. Mas aí ele tá falando a mesma coisa. Ele tá falando, tipo assim... mas teriam arcos em aberto se terminasse o arco do Pen. Claro,
Mas o que a gente tá falando é, tipo, o Kishimoto poderia fechar os arcos antes de fazer o arco do Pain. Isso é lógico, a lore do anime, da obra. Isso tá desde o começo da obra, galera. É uma coisa básica. Fora que seria jogar fora 1 milhão de histórias que a obra já tinha dado início. O mistério de que era Madara, o mistério de que era o Toro, a mitologia do sábio dos 6 caminhos, todo o background do Sasuke com o Itachi. Cara, 1 milhão de outras coisas. Galera, vocês querem mesmo jogar tudo isso fora e dizer que tinha que ter acabado no Pain? Sério. Sendo que o arco que vem logo em seguida é o arco da reunião dos 5 Kage, que é uma pedrada absurda. Porra, bom. Eu não acho que é arco tão bom assim. Eu acho ele legal, mas eu não acho ele tão bom. Caramba, a gente viu o Sasuke tomando, porra, pavor dos Kages. A gente vê a declaração de guerra. Pô, quem não corre pra tá maluco. Assim, de verdade, mesmo que você não tenha curtido a guerra, tá tudo certo, tem que admitir que toda essa preparação, porra, foi boa pra caralho. Foi, galera. Sobre a guerra em si, eu acho que ela sabe que tem muitos problemas. Eu não gosto muito de Bleach. Eu não acho que seja um anime ruim, tá? Eu só não gosto muito de como Bleach funciona. Bleach não me empolga muito. Bleach não... Mas eu acho um anime bem feito, tá ligado? Muito, de verdade. Mas a galera fala como se a saga fosse só tipo, um monte de erros e furos de roteiro. Quando na verdade alguns dos melhores momentos da obra inteira estão nesse arco. Tem gente que fala mal do Tensei, né? Diz que é um jutsu que trouxe os mortos de volta pra nada e sei lá o que, né? E o mais engraçado é que normalmente é fã de One Piece que fala isso. Cara, eu amo One Piece, mas quando eu Oda fazendo uma morte falsa lá com pessoas que claramente devia ter morrido. Ah, mano, para. O cara puxou a treta. Isso aqui estragou o roteiro, pô. O roteiro do vídeo tá muito bom, mas não precisava ter puxado a rivalidade One Piece e Naruto. O pessoal passa pano, fala que o Oda é gênio. Mas quando eu quis Kishimoto usando uma técnica que já tinha sido estabelecida lá no clássico, lembro direitinho. Aí... Exato, mano. Naruto durou mais de 15 anos. Eu não estou... Quando eu falo isso, eu não tô crucificando o Kishimoto, sabe? Eu tô pensando assim, nossa, como que essa obra que eu gosto poderia ser melhor se ela tivesse sido trabalhada de uma forma um pouco diferente, mano. E tipo assim, e é porque eu quero imaginar possíveis caminhos e soluções, tá ligado? Ainda mais que eu sou fanfiqueiro pra caralho, né? Vocês vêm aí com os meus vídeos de Ben 10 e o caralho. Tipo, redublagem, o vídeo de Jojo aí que eu fiz. Então assim, o que eu gosto de criticar o bagulho é criticar nesse sentido, é criticar porque eu gosto. Nunca é pra ofender a obra ou dizer, tipo, nossa, que o autor escreveu mal. Claro que não. Fala que esse é algo que arruinou a obra. Eu acho sim que dá pra ter usado melhor os AT6, dá pra fazer, pô, né, muito mais momentos interessantes. Tipo, o pai do Energia Revivido, ninguém pensou em fazer um momento entre eles. Pô, na boa, podia ter feito isso. Realmente, teve muito vacilo. Tem uma coisa que nem ele tá lembrando aqui, que é, tipo, a morte daquele cara que tosse lá no começo de Naruto, ou o cara que faz a avaliação das provas. Esses personagens também foram criados com a proposta de serem ninjas importantes, e eles só foram deixados de lado, né? Coisa ruim na guerra, teve sim. Mas o Elo Tensei trouxe vários momentos essenciais. Tipo, acerto de contas entre o Sasuke e o Itachi. Tava faltando isso. Tipo, o Gaara resolvendo as coisas com o pai dele. O Asuma vendo o time dele com ninjas, casca grossa. Nossa, cara, que maneiro aquilo. Inclusive, tem que... Não, eu acho que o Edo Tensei é uma ideia ruim. Eu não acho uma boa ideia. A última fala dele antes de ser selado no Tensei foi: eu não tenho mais nada a dizer pra vocês. Como se isso provasse que não tinha objetivo em trazer a galera de volta. Foi tudo encheção de linguiça. Mas interpretar isso é loucura. Esse momento do Asuma era pra mostrar que ele viu os alunos dele se transformando no que ele sempre quis ver. Tipo, minha missão tá cumprida. Quando o Asuma morreu, ele deu um conselho pra Ino, pro Shikamaru e pro Shoji. Ele falou pra Ino tomar conta dos meninos. E ele viu ela fazendo isso na luta final no Tensei. Ele fala que o Shikamaru poderia ser o Hokage, mas sabia que ele não ia querer, né? Só que ele não viu o Shikamaru uma posição de liderança na guerra. Ele fala pro Shoji que ele precisa ser mais confiante, que ele precisa perder alguns quilos lá e que ele poderia ser um ninja extremamente poderoso, um dos mais fortes. E ele viu Porra, gordofobia no Japão é pica, Shoji tá? conseguindo tudo isso na luta final. Por isso que ele diz que não tem mais nada a dizer pra eles. Galera, vou ficar até piada, é maneiro demais, é emocionante demais. Ele diz, eu não preciso mais dizer nada além disso. Porque é diferente quando ele morreu, ele não precisava mais dar lições pro time dele. Eles estavam completos, acabou. E o Asuma pode voltar pro além sabendo disso. Você pode dizer que não curtiu a guerra, que sim, teve muitos problemas, beleza. Eu tenho muitas, mas muitas críticas à guerra. Todo o lance da Kaguya, né? O fim do Madara, muitas decisões do Kishimoto no meio da guerra não ficaram... Acho que a Kaguya é um dos menos piores. Eu acho que o jeito que foi feito, de novo, o jeito que foi feito foi uma merda. Mas eu acho o Madara pior que a Kaguya. Eu não gosto do Madara. Eu não acho que o Madara faça sentido na guerra. Porque, a não ser que o Kishimoto tivesse abordado um lance de que agora a vitória está na próxima geração, mas ele não chega a abordar isso, cala a boca, Maitaka. Hoje, era a chance de desenvolver mais personagens secundários e não usou isso, e foi péssimo. Mas dizer que devia ter acabado no Pain com tanta história pra contar ainda, isso não faz sentido, né? Fora que não é esse o argumento, Peter, mas tudo bem. Pra mim, excelente. Não é Encerra esse. perfeitamente o ciclo e conclui as coisas do jeito certo, sabe, com tudo resolvido. E não com um monte de pontas soltas que seria o que rolaria se tivesse acabado no arco do Pain. Supostos furos de roteiro. Ele tem um fenômeno muito interessante que rola assim com um otaku médio de Twitter. Boa parte deles quer se sentir mega intelectual e pra isso ele sente a obrigação de procurar e ficar lá apontando furos de roteiro na obra que ele assiste. Uma coisa meio que, porra, olha só como eu sou intelectual, consigo achar furos de roteiro. E tipo, tudo bem, você assistiu uma... Tem muita coisa que os caras falam que é furo de roteiro que não é. Eu normalmente nunca falo de furo de roteiro porque o cara inventa muita coisa pra ser furo de roteiro. Acaba identificando furo de roteiro. Acontece mesmo. Eu já identifiquei também, me senti intelectual, normal, acontece também. Mas tem gente que assiste procurando furo de roteiro. O que você tá vendo aí? Só furo de roteiro, só quero isso, entende? Então imagina como é que é a experiência dessa pessoa, percebe? É diferente. Ela não tá aproveitando a obra, ela tá caçando o problema, procurando porque ele vai achar. E o mais engraçado é que muitas das pessoas nem sabem o que é um furo de roteiro. Eles acham, tipo, que um plano burro de um personagem, uma ponta solta, até uma falha na interpretação delas mesmas, são furos de roteiro. Tudo pra elas é furo. Isso é furo de roteiro, o personagem tá vindo pra cá, agora voltou. Porra,
porra, é tipo, um furo de roteiro de verdade é quando uma obra quebra a própria lógica interna. Ou seja, é quando algo acontece na história que vai contra regras, informações ou acontecimentos já estabelecidos dentro da própria narrativa, entende? Já tava lá seguindo um caminho, de repente, aquela lógica daquela narrativa é quebrada. Não é um vilão ser burro, galera. O problema é que a Kaguya tinha que ter sido introduzida antes. É furo de roteiro. Não é a luta terminar de um jeito que você não gostou. Também é furo de roteiro. E nem o autor não explicar tudo com uma plaquinha piscando. Porra, um furo de roteiro real é tipo o universo dizendo pra gente: esquece tudo que eu mostrei antes, nem agora vai ao contrário e finge que é normal. Dito isso, metade das coisas que vocês veem na internet, da galera falando de furos de roteiro em Naruto, são só falta de interpretação ou falha em entender o que é um furo de roteiro. Você quer exemplos? Vamos lá. Como o Sasuke conseguiu invocar Falcão? Você quer um exemplo clássico de coisa que a galera jura? Mas essa parada do Gaara não dormir, ela não foi... Eu não sei se ela foi exatamente dita. Eu acho que ela é... Tá ligado? Sei lá. Que é furo, mas só mostra que a pessoa não sabe o que é um furo de roteiro. Na luta contra o Danzo, o Sasuke aparece invocando um falcão, né, o Garuda. Mas isso foi bem de repente, né, já que até aquele momento a gente só viu invocando cobra. Foi absolutamente do nada. E eu queria explicação pra isso? Sim. É um furo? Absolutamente não. Não existe... Isso daqui não é um problema. Isso daqui não é um furo de roteiro. E tem dois motivos, tá? Primeiro, o Sasuke, ele tinha acabado de perder os poderes do Orochimaru, né? Ele era o Sasuke Hebi. Ele perdeu os poderes do Orochimaru. O Itachi tirou dele os poderes do Orochimaru. E aí ele funda a Taka. E Taka é falcão. E aí a parada é que, tipo, nós antes éramos uma cobra, agora nós somos falcões, nós caçamos cobras. E aí ele faz um pacto com o falcão. A gente já sabe como o jutsu de invocação funciona e foda-se. Não acho que seja uma ponta solta, não. É tipo assim, cara, ele fez um pacto com o falcão. Ele tinha perdido o pacto dele. O pacto que ele tinha, tecnicamente, né, perdido. Ele não perdeu porque ele tinha pacto com o lá no Monte Myobuku com a cobra ainda. Né? Monte Myobuku não. Como é que chama a Floresta das Cobras? Foda-se. Ele tinha pacto com a cobra... Que eu acho que aparece no final, né? Mas ele mata a cobra pica no meio da história e... Foda-se também, tanto faz. Não. Dá pra entender muito fácil que o Sasuke conseguiu contrato com Falcões em algum momento depois da luta contra o Itachi. É no máximo uma ponta solta, mas não um furo de roteiro. Naruto repetiu de ano? Essa é clássica, a galera fala que é um erro, o Naruto é mesmo idade dos outros colegas. Não é isso também não. O Naruto foi reprovado no exame várias vezes. Sendo que foi dito que ele falou no teste de graduação da Academia Ninja 3 vezes. Isso é uma coisa que todo mundo fala na internet geral. Mas nunca é dito que o Naruto repetiu de ano. Só é dito que ele teve que refazer o teste 3 vezes. Ele refez o teste 3 vezes no mesmo Isso ano. também tem a ver com a educação japonesa, que tipo assim, se você reprova na prova, meio que tu passa com dependência. Tu não passa, tipo... eles não te deixam pra trás, sabe? Pra você repetir de ano é difícil, pô. Hã? O que tem? Kakashi não tem ninjutsu. Ele só não mostrou. Isso não é furo. Isso é uma escolha ruim. Isso é um mistério e eu também queria saber, mas não é um furo. O plano do Madara não fazia sentido. O plano de vilão ser burro não é furo de roteiro, galera. O que importa é ele ter lógica dentro da lógica do universo, entende? E o plano Isso, Caverna Ryuchi, exatamente. O que você pode dizer é que o plano dele precisava de muitas variáveis pra dar certo. Porque é verdade, tá certo, né? Mas ele também deixou várias coisas encaminhadas pra irem de acordo com o que ele queria. O renegando Nagato, o selo no coração do Obito, a existência do Zetsu Negro, né, que ele achava que era a vontade dele. Não é um furo. Eu abri essa sessão pra mostrar que muita coisa que você vê em fóruns, geralmente com títulos 10 maiores furos de Naruto, na verdade não são furos. A maioria são no máximo ponta solta ou falta de interpretação da galera. Não, eu não acho que Naruto seja uma obra perfeita, né? Com certeza não acho, longe disso. Naruto tem sim coisas que a gente pode considerar furos e eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Eu já fiz alguns aqui. Posso até fazer mais que tem furo. Mas como eu falei, o objetivo desse vídeo não é passar pano pra Naruto. É dar uma lavada num monte de fake news aí que espalharam sobre a obra por tantos anos, desde que ela acabou em 2014. O que eu acho engraçado é que Naruto é uma obra óbvia que é bem direto ao ponto, sabe? Ela não deixa tanta coisa nas entrelinhas como Bleach, por exemplo. Bleach tem, tem subtexto demais, né? Tem muitos detalhes lá que você não vai conseguir. Mas eu não acho que Bleach... Eu acho que Bleach deixa muito nas entrelinhas, porque ele fala muito de interpessoalidade, né? A interpessoalidade de Naruto, assim, toda a questão pessoal dos personagens é nas entrelinhas, não é super exposto. Agora, Bleach tem muita coisa... Bleach é uma reflexão, né? Bleach é uma parada de um exercício de reflexão. Pegar de primeiro. Até hoje muita gente acha esquisito o Ichigo ser Shinigami, Hollow e Quinch, sendo que já tá estabelecido de um jeito bem sutil desde o primeiro capítulo. Será que rola? Cara, mas isso daqui é uma coisa que, tipo assim, eu não gosto de esse argumento de, tipo, só porque tá estabelecido desde o primeiro capítulo, só porque tem foreshadow, não significa que isso seja bom, tá ligado? Eu não gosto desse argumento, não estou falando que é ruim, só estou falando que eu não gosto do argumento. Refutando mentiras de Bleach, hein? Comentei que eu faço. Mas o ponto é, Naruto é bem mais explícito, e mesmo assim a galera não entende umas coisas básicas. Por isso a minha teoria de que... Não, e o Otsu tá certo, né? O Otsu tá certo, de fato. Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu definitivamente é. Alguém falou essas coisas uma vez? Tipo, soou... Mas ele tá certo, mas é uma explicação ruim, né? É pouco, assim. Pra saber se aquilo é verdade ou não. Enfim, galera, essas foram as principais mentiras que as pessoas falam sobre... Peter, brabo esse vídeo, tá? Eu quero saber quem foi o roteirista. Se tem nos créditos. Tem créditos? Não tem créditos. Se foi você, muito foda. Se não foi você...
Muito foda quem fez. Parabéns aí pro roteirista, tá? É um dos melhores vídeos do Ei Nerd que eu já vi, assim. Galera, muito obrigado por patrocinarem esse vídeo aí que a gente assistiu, patrocinarem esses reacts. Eu vou ter que estar fechando a live. Eu vou ter que estar fechando a live porque talvez vocês não saibam, mas eu vou me casar esse mês, agora. E eu tenho algumas coisas pra fazer agora de noite, tá? Eu tenho algumas coisinhas pra fazer agora, então eu vou ter que estar fechando a live. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que colou aqui, tanto no YouTube quanto na Kik. Queria convidar vocês, que são pessoas novas, a conhecerem os meus outros conteúdos nas outras plataformas, tá? Tamo junto demais, tamo junto demais. @peixotaco em todas elas, vocês estão vendo aí o arroba agora, né? E a gente vai ter lives mais vezes durante a semana aqui, mais ou menos nesse horário mesmo, de 2 horas, 3 horas, esse horário aqui. E como sempre, R$5 é o patrocínio pra gente assistir o vídeo que vocês quiserem, tá? E aí a gente trocar ideia sobre. Tamo junto demais, gente, tamo junto demais. Eu vou encerrar aqui, calma aí, que eu preciso encerrar as duas lives ao mesmo tempo, então salve aí pra aqui, que valeu pra todo mundo. E valeu pro pessoal do YouTube.